the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a ditadura militar do general Miguel Primo de Rivera, presidente do Diretório Militar e depois presidente do Conselho de Ministros de Espanha entre 1923 e 1930. Estes quase 7 anos, que são pouco conhecidos por cá, tiveram influência na ditadura militar portuguesa de 1926-1933 e, em Espanha, foram a antecâmara da Segunda República, da Guerra Civil e do regime franquista. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Para se perceber o que foi esta ditadura liderada pelo general Primo de Rivera e apoiada pelo rei Afonso XIII, importa começar por recuar até finais do século XIX. Então, Espanha vivia o período da chamada Restauração dos Bourbons, ocorrida em 1874, com o início do reinado de Afonso XII, depois do chamado Sexênio Democrático. A partir de 1874, António Cánovas del Castillo, o político liberal conservador que foi a principal figura do tempo da Restauração, conseguiu institucionalizar um liberalismo ordeiro baseado na Constituição de 1876 e no turnismo, prática de alternância governativa entre o seu Partido Liberal Conservador e o Partido Liberal Fusionista, liderado por Praxedes Mateos Sagasta. Contudo, apesar da existência do sufrágio universal desde 1892, a Restauração excluía todos os não-monárquicos liberais, ou seja, carlistas, republicanos, sindicalistas e socialistas. Em 1898, a Espanha foi facilmente derrotada pelos Estados Unidos, que apoiavam os independentistas cubanos. Este foi um momento traumático para os espanhóis, que perderam o que restava do seu império: Cuba, Filipinas e Porto Rico. À semelhança do que se tinha passado em Portugal a quando do ultimato britânico de 1890, a derrota de 1898 suscitou movimentos patrióticos como o regeneracionismo, um fenómeno abrangente, e evidenciou os problemas do regime da Restauração: um sistema pouco representativo, uma economia a 2 velocidades, com contraste evidente entre as ricas regiões do País Basco e da Catalunha e as restantes, o peso crescente do anarquismo, responsável por vários atentados contra o rei e os políticos. Por exemplo, o liberal progressista José Canalejas foi assassinado em 1912, quando era presidente do governo, e também o chamado problema catalão, a região mais rica de Espanha, receptora de migrantes da Andaluzia, Galiza e Castela, onde, em 1909, ocorreram tumultos apoiados por republicanos e anarquistas contra o decreto do governo de mobilização de tropas reservistas para Marrocos. O envolvimento de Espanha no norte de África foi precisamente um dos motivos que conduziram à ditadura de Primo de Rivera. Na primeira década do século XX, a conquista espanhola de território em Marrocos, que teve o aval das potências europeias, apresentou-se precisamente como uma panacea para curar o trauma da perda de Cuba, Filipinas e Porto Rico. Em 1912, foi estabelecido o Protetorado de Espanha em Marrocos, alicerçado num território descontínuo. 9 anos depois, o general espanhol Fernández Silvestre e os 10.000 homens que comandava foram derrotados pelos berberes da região do Rif, comandados por Abd el-Krim. Este novo desastre, que resultou na morte de cerca de 8.000 espanhóis,
suscitou grande comoção em Espanha. Foi então constituída uma comissão, presidida pelo general Juan Picasso, para apurar responsabilidades no sucedido. O chamado Expediente Picasso, apresentado em junho de 1922, não omitiu as responsabilidades do próprio rei, Afonso XIII, que instigara os comandantes espanhóis a avançarem de forma imprudente até território inimigo, isto sem que a retaguarda e as linhas de abastecimentos estivessem devidamente acauteladas. O chamado desastre de anual de 1921 juntou-se então à instabilidade política, à instabilidade social, à crise económica do pós-Grande Guerra e à chamada epidemia da gripe espanhola. A crónica instabilidade política, social e económica, junto com o chamado Expediente Picasso, que lhe apontava responsabilidades diretas no desastre do exército espanhol em Marrocos em 1921, terá levado Afonso XIII, uma personalidade insegura, imatura e volúvel, a equacionar a formação de um governo militar à margem da Constituição de 1876. Esta solução era incentivada pelo chamado quadrilátero de militares que o rodeava, composto pelos generais Cavalcanti, Berenguer, Saro Marín e Daban Vallejo, que conspiraram durante toda a primeira metade de 1923. É, pois, provável que Afonso XIII tivesse conhecimento do pronunciamento militar que o general Miguel Primo de Rivera, um andaluz oriundo de uma família de militares, que fez boa parte da sua carreira no espaço colonial e era então capitão-general da Catalunha, executou desde Barcelona na noite de 12 para 13 de setembro. A 14 de setembro, o rei, recém-chegado de San Sebastián, onde estava a passar a época de banhos, reuniu-se no Palácio do Oriente de Madrid com o presidente do governo, o liberal progressista Garcia Preto, tendo recusado a sugestão do governo para destituir os comandos militares rebeldes. Tal resultou no pedido de demissão de Garcia Preto, a que Afonso XIII respondeu com a chamada de Primo de Rivera a Madrid, a quem entregou a liderança de um diretório militar. A quando do pronunciamento de 13 de setembro de 1923, Primo de Rivera tinha o objetivo de liderar um governo militar de 90 dias que repusesse a ordem em toda a Espanha. No entanto, este governo prolongou-se por mais de 6 anos, graças ao apoio do rei e também de parte da sociedade espanhola, dos militares conservadores, aos industriais catalães, de intelectuais como Ortega y Gasset, até ao colaboracionismo do PSOE e da UGT. A ditadura de Primo de Rivera inspirava-se no caudilhismo oitocentista e, também, no fascismo italiano, apesar de divergir de ambos os fenómenos por ser católica e conservadora. Durante o tempo do Diretório Militar, que prolongou-se até 1925, Primo de Rivera suspendeu a Constituição Liberal de 1876, substituiu governadores civis por militares, estendeu a milícia paramilitar catalã, a Somanten, a toda a Espanha e proibiu a organização sindical anarquista CNT. Ao contrário do pretendido pelos admiradores espanhóis de Mussolini, que pugnavam pela institucionalização de um movimento do tipo fascista, o general ditador optou pela criação de uma União Política Nacional, um movimento que pretendia despolitizar os espanhóis e que terá servido de inspiração à União Nacional Portuguesa. Até 1929, a ditadura de Primo de Rivera beneficiou de uma conjuntura internacional favorável para apostar nos investimentos em obras públicas, sobretudo em infraestruturas energéticas e viárias. A aposta no investimento público e no protecionismo visava a criação de uma economia autossuficiente, ideia depois retomada pelo regime ditatorial franquista até à década de 1950. Entre 1925 e 1927, o exército espanhol levou a cabo uma bem-sucedida campanha de pacificação do norte de Marrocos e, em 1925, o Diretório Militar deu lugar a um Diretório Civil inspirado pelas ideias corporativas. Logo nesse ano, a supressão da Mancomunidade da Catalunha afastou do governo o catalanismo conservador, que o tinha apoiado numa fase inicial.
Depois, a partir de 1927, a conjuntura internacional, a crise económica, a volatilidade do rei, a perda do apoio do exército e o definitivo fim do colaboracionismo de D'Alessio Preto, do PSOE e da UGT, concorreram para enfraquecer a ditadura de Primo de Rivera. Em 1930, a sua tentativa de reforma do exército, que, entre outras medidas, pretendia restringir as promoções por antiguidade, levou vários generais a aconselharem Afonso XIII a substituir Primo de Rivera. Em 1923, o rei entregara o poder a Primo de Rivera para salvar-se de um julgamento com consequências imprevisíveis. Em 1930, pretendia demiti-lo para não ser arrastado com ele. Primo de Rivera apercebeu-se disso e antecipou-se ao rei e ao golpe de Estado que alguns dos seus antigos apoiantes, como Miguel Maura, preparavam contra si. A 28 de janeiro, pediu ao rei a demissão e partiu para o exílio em Paris, onde morreu menos de 2 meses depois, a 16 de março de 1930. Após a sua demissão, Afonso XIII nomeou o general Berenguer para a chefia do governo. Iniciou-se assim uma curta fase que ficou conhecida pela ditadura blanda, ou ditadura suave. No entanto, Afonso XIII já não tinha como livrar-se da acusação de perjuro, pois desrespeitara a Constituição de 1876 que jurara. Após a queda de Primo de Rivera, sucederam-se as manifestações contra o rei e contra as suas responsabilidades, tanto no desastre militar de 1921 em Marrocos, quanto na ditadura de Primo de Rivera. As eleições municipais de abril de 1931 foram assim encaradas quase como um referendo à monarquia. Então, a vitória das listas republicanas em boa parte dos círculos importantes, junto com a maioria dos votos, levaram o rei, cada vez mais isolado e deprimido, a renunciar à chefia do Estado e a partir para o exílio, abrindo assim caminho à instauração da Segunda República Espanhola. Henrique, de facto, este é um tempo menos conhecido por cá do que os sucessos da década de 1930, com a Segunda República Espanhola, depois com a Guerra Civil e com a instauração do regime franquista, mas esta ditadura de Primo de Rivera, que é um misto, como eu falei aqui na introdução, do caudilhismo, indo buscar algumas influências ao caudilhismo do século XIX e também ao seu contemporâneo fascismo e também a outros regimes como o polaco e como o húngaro, tiveram uma influência na ditadura militar portuguesa de maio de 1926, que começou em maio de 1926, e acaba por ser um regime interessante de analisar, porque é um misto de conservadorismo, corporativismo, autoritarismo, mas que no fundo na altura acabou por ser apoiado pelo rei, o rei que tinha inclinações militaristas, muito também para o salvar desta acusação de um relatório sobre a implicação que o rei terá tido eventualmente no desastre militar de 1921 em Marrocos. Como é que lês todo este período e toda esta conjetura que levou à ditadura de Primo de Rivera? Pois é um período que é bastante complicado, digamos, de analisar, e que as fontes historiográficas não estão exatamente de acordo em relação a tudo. Vamos começar, por exemplo, ao período de Cánovas, que é enfim, aquilo que cá corresponderia ao rotativismo Sim. entre Cánovas e Sagasta, e que é um período de desgaste também muito rápido. Tu há pouco falaste do número de governos que tinha havido. Eu tenho aqui uma nota que é entre 1915 e 1923 houve 16 governos. Portanto, isto havia meio governo por ano, quer dizer, meio governo por ano, mais ou menos. E, Henrique, só um parênteses, isto porque na altura, depois da morte de Sagasta e de Cánovas del Castillo, Cánovas del Castillo morre Cánovas del Castillo, dá-se, tal como aconteceu em Portugal no fim da monarquia constitucional, uma atomização do sistema partidário. Exatamente. Com estes dois partidos mas o que acontece aqui de diferente em Portugal é que não são os republicanos que aproveitam a situação, como cá aproveitaram para depois impor a República em 1910,
nem são movimentos sindicais, que cá também era predominante a dominância, digamos, dos anarquistas, como aliás em Espanha, não é? E que tinham feito até uma federação ibérica e andavam muito juntos na altura, a CGT de cá com a CGT de lá, mas quem aproveita isto são de facto militares. O cá vai acontecer depois em 1926 também, com a vinda de... Se bem que antes também o tivemos, do tempo do final da monarquia, com o Paiva Conceiro. Antes o Pimenta de Castro, quer dizer, há vários... São oficiais africanistas, há vários... tanto cá como lá, e estes oficiais africanistas em ambos os lados procuram golpes só conservadores. Que estes não são exatamente africanistas, quer dizer, eles são africanistas, vinham da derrota da guerra hispano-americana, não é? Sim. Em que eles perdem Cuba e as Filipinas, que eram as principais colónias que Espanha tinha, mas isso é logo no final do século XIX. 1898. E depois eles ficam com aquela coisa de Marrocos. Sim, eles a partir de 1900, princípio do século XX, lançam-se... Marrocos. E tem a Guiné Equatorial, enfim, mas isso é outra história, aquilo não valia nada na altura, e agora também não, mas pronto, na altura era espanhola. Mas há um facto, um acontecimento terrível para a Espanha, que é chamado, já falaste dele, que se inicia em Egueriban e acaba em Anual, que é essa batalha contra os berberes, como se chamavam na altura, em que Espanha perde 14 mil homens. Tu falaste de... Aqui a historiografia também se divide. Eu aqui falei em mortos, não é? Sim, em mortos. Aqui também são baixas mesmo, 14 mil baixas, mortos do exército. E que isso, digamos, acaba praticamente com o protetorado, tanto que episodicamente chega a haver uma república em Marrocos, que entretanto também depois acabou, que era a República do Rif Abdelkrim, que tem uma existência efêmera, porque começa mais ou menos nesta altura, e depois o próprio até 25, não é? O próprio primo de 25, Rivera faz um acordo com a França, e intervêm e acabam com aquilo, e também dividem novamente... Henrique, mas é interessante, porque há variadíssimos paralelos que se podem estabelecer com o caso português. Desde esta questão dos oficiais africanistas que pretendiam governos militares para acabar com a instabilidade governativa provocada em ambos os casos pela atomização do sistema partidário, que se passou em Portugal e Espanha da mesma forma. Em Portugal também tivemos, numa fase inicial, tanto Paiva Conceiro como alguns dos oficiais generais que estiveram no último governo de João Franco, o Coronel Vasconcelos Porto, o Coronel depois Albuquerque e outros, que procuraram esse governo militar, e depois o General Pimenta de Castro já em República, de uma forma diferente ao caso espanhol. Em Portugal é o Partido Republicano que concentra a oposição ao regime. No caso espanhol, o PSOE tem força e o sindicalismo também. Muito mais do que em Portugal. Mas o PSOE, atenção, que o PSOE divide-se. O Partido Comunista em Espanha, ao contrário do que aconteceu cá, nasce de uma cisão do PSOE. Sim. Mas isso na década de 20, não é? No final da década de 10, em 19, 18... Sim, isto aqui ainda é nesta fase vai andando até aos alvores da ditadura de Primo de Rivera, que é 23, não é? Sim. E tu repara uma coisa, quando o Primo de Rivera chega ao poder, e também já vamos discutir como é que ele chega ao poder, porque também não é tanto assim uma coisa com o beneplácito do rei, quer dizer, tem o beneplácito do rei, mas tem muitas outras coisas, não é? Claro. Não tem oposição, praticamente, porque tu repara... Claro, Henrique, só antes dessa parte, só para fechar estas diferenças, estas semelhanças, estas diferenças entre Portugal e Espanha nestas primeiras 2 décadas. E também, por contraste com o que se passava cá, o anarquismo tem muito mais força em Espanha, porque apesar de cá, em Portugal, ter existido um regicídio, em Espanha o anarquismo e o sindicalismo eram muito fortes na Catalunha, que era uma região que era o motor de Espanha, o País Basco e Catalunha eram os motores de Espanha,
e a capital económica era diferente da capital política, mas enquanto em Portugal... Em Portugal era mais ou menos a mesma, era Lisboa. Era Lisboa. Mas E o problema catalão que não era só de... Tu não te esqueças que os anarquistas em Portugal tiveram bastante força, as greves gerais e isso tudo, por isso é que o António Costa era o racha sindicalistas. Ele rachava sindicalistas, não eram socialistas nem comunistas, eram anarquistas. Eram anarquistas, mas foram... Mas foram, sim, no tempo dos governos de Afonso Costa, sobretudo no primeiro governo de Afonso Costa... Na República... mas eram anarquistas que se concentravam sobretudo na zona da cintura industrial de Lisboa, que era muito incipiente, e Espanha estava verdadeiramente a duas velocidades, porque a região catalã e a região do País Basco eram regiões que podiam ser comparadas com algumas regiões mais desenvolvidas da Europa, que tinham recebido muita migração de outras zonas, Galiza, Andaluzia. É por isso que hoje é interessante ouvir falar os catalães, que para aí 60% deles são descendentes de andaluzes e de extremanhos. E este problema, e é interessante também como na altura a questão do País Basco não era tão premente, pelo menos as reivindicações do País Basco não eram tão audíveis como as catalãs, que tinha não só movimentos muito fortes sindicalistas e anarquistas, como também movimentos conservadores catalães que eram pró-autonomia. Talvez não pró-independência, mas pró-autonomia, tanto que em 1914 eles formam aquela mancomunidade catalã com uma grande independência. A mancomunidade, que aliás é terminada pelo Primo de Rivera, que em 25, em 25 que acaba com aquilo. Mas o que eu queria dizer é que, a seguir, os últimos governos, ainda do sistema antigo, Primo de Rivera, que é onde Maura, que é chefe de governo, mas que não que tinha como, digamos, como principal missão dada pelo rei esconder a própria responsabilidade do rei no desastre da Anual, como é? Que era o célebre relatório do general Picasso, que eu não sei se tinha alguma coisa a ver com o pintor. Se era parente do pintor, mas também, pronto, era sério pelo menos, porque ele fez um relatório em que pôs como se chama dizer cá, deu todos os nomes aos bois, não é? Não afastou a responsabilidade do rei, nem nada, e fez aquilo tudo. E o Maura tinha isso como grande missão também. Só que o Maura não conseguiu, não é? Não conseguiu fazer isso. E depois ainda foi nomeado para primeiro-ministro de Sánchez Guerra, que substituiu vários militares, mas não conseguiu substituir um que seria depois fundamental, que era o Berenguer. E este Berenguer há de ser o que sucede a Primo de Rivera, em 1930. Não só por nomeação do rei, como por indicação do próprio Primo de Rivera. O Primo de Rivera, quando vê que está acabado, pede ao rei, olha, substitua-me pelo Berenguer. Aliás, porque o Berenguer pertencia a este quadrilátero de generais. Exatamente. Que antes estavam junto do rei a tentar forçar a nomeação de um governo militar. Juntamente com o Saro Daban e Cavalcanti. Aliás, isto é muito o rei Afonso XIII tem aqui e é interessante também analisá-lo. É interessante dizer que ele é bisavô do atual rei. É bisavô do atual rei. Estamos a falar de uma pessoa assim. E era uma personalidade complexa. Ele nasceu já rei, porque ele é póstumo de seu pai, de Afonso XII, e quando Afonso XII morre, tinha duas filhas, portanto, Afonso XIII tinha duas irmãs mais velhas. Sim. E há ali um compasso de espera para não proclamar a irmã mais velha como rainha, porque se ele nascesse... Por causa da lei sálica, que em Espanha... que eu não sei se dá. Não, acho que acabou. Não, a lei sálica é a impossibilidade das mulheres sucederem. O que acontecia é que na altura o homem tinha prevalência, portanto, mesmo ele sendo o filho terceiro, se nascesse, poderia... sobre qualquer... Mas também não e ele seria rei, não é? Mas não sabia se ele nasceu ou não. Portanto, houve ali 6 meses de hiato à espera que ele nascesse, a ver se sobreviveria, e como sobreviveu, claro. E ficou logo rei. Ficou logo rei. Mas depois Afonso XIII cresce, até aos 16 anos, a regência de sua mãe, Maria Cristina, sim, que era uma princesa austríaca, e cresce muito protegido, já sendo rei, e com uma pessoa que desenvolve uma personalidade insegura, de uma certa imaturidade. Ele era dado também a algumas depressões, portanto, a nível particular, era uma pessoa com bastantes altos e baixos. Há uma expressão interessante do José Luís de Villalonga, que é um escritor contemporâneo do rei Juan Carlos e biógrafo do rei Juan Carlos, que dizia que a sua avó, que conhecia bem Afonso XIII, dizia:
esse homem é de uma trivialidade que não tem perdão de Deus. No meu mau castelhano é qualquer coisa parecida com este homem, é de uma trivialidade que não tem perdão de Deus. Mas Afonso XIII foi um rei também que hesitou e oscilou bastante neste princípio da década de 20, e neste contexto do pós-guerra, do pós-grande guerra, e era também alguém com tendências autoritárias e propenso ao militarismo. Portanto, a mim não me custa a crer, e aqui analisando o golpe e a forma como ele se deu em 1923, o pronunciamento, que foi um pronunciamento clássico, o de Primo de Rivera, um pronunciamento clássico à moda dos pronunciamentos do século XIX. Repara que ele não tinha um partido como tinha Mussolini, ou depois como vinha a ter Hitler a apoiá-lo. Ele era um militar conservador que efetuou um pronunciamento na linha de uma série de outros pronunciamentos que vinham do século XIX, para instaurar um governo militar que acabasse com a estabilidade governativa e também que, aproveitado pelo rei para procurar resolver rapidamente a questão do inquérito. Ele faz o pronunciamento e depois dirige-se a Madrid, aliás, de uma forma muito lenta, porque lá está, ele não formou logo o governo, como tu disseste, não é? Formou um diretório composto exclusivamente por militares, e só, quer dizer, este pronunciamento penso que é na noite de dia 12. É de 12 para 13. 12 para 13. E ele vai andando, ele só chega a Madrid no dia 15 ou no dia 16, quer dizer, já toda a gente sabia, já havia jornais e telégrafos e telefones e essas coisas todas. E o rei não opôs qualquer resistência. Não, o rei não opôs resistência, mas mais do que isso, porque o Primo de Rivera disse que não ia suspender a Constituição. Ou melhor, que não ia acabar com a Constituição, ia suspender por 3 meses. Por uns tempos, mas nunca derrogá-la. E ele até disse mais: a única hipótese de derrogá-la, portanto de a reverter, ou de, como é que se diz cá, de anular, de revogá-la, sim. Revogá-la, exatamente, era isso, constitui para nós um agravo. Eu não sou um ditador. Quer dizer, constitui para nós um insulto. A ideia que eu vou revogar a Constituição. É claro que depois revogou, mas estas coisas são mesmo assim, não é? E portanto, o rei... Já tinha havido o precedente da Marcha sobre Roma de 1922 do Mussolini. Portanto, já havia um exemplo. Já havia exemplos. Agora, o rei aqui diz, bem, tal, uma vez que isto continua a Constituição, que ele próprio tinha jurado, ele rei, não é? Ele deixou andar. E quando se vai aconselhar, os grandes conselheiros do rei eram os que estavam mancomunados, digamos, com o Primo de Rivera. Eram os generais do quadrilátero. Portanto, eles dizem, não, deixa ir o Primo de Rivera, e ele deixou. Mas, mais do que isso, ao seguinte, as forças empresariais todas de Espanha apoiaram o Primo de Rivera, praticamente. Não é? Sim. Sobretudo na Catalunha. A hierarquia católica apoiou toda o Primo de Rivera, não é? Nomeadamente a Confederação Nacional Católica Agrária, que tinha um certo peso. Jornais como o El Sol, que era importante, diz que, sim senhora, e tal. O próprio movimento popular, bem, vamos mais longe, o próprio Ortega y Gasset, que apoiou, ou pelo menos não desapoiou, não é? O Unamuno, os grandes intelectuais espanhóis da geração de 98, aqueles que... da geração de ouro, não é? Da geração de ouro, eles não começam por não dizer... Henrique, sabes que há eu quando estava a preparar este episódio, há um paralelo inevitável que muito provavelmente em 1921, no 23 de fevereiro, o rei e os seus conselheiros, o rei Ron Carlos e os seus conselheiros não deixaram de pensar, que foi neste pronunciamento. Porque... Agora estás a falar de 23 de fevereiro de 1981. Porque, ao contrário do que se passava em Portugal, e houve pronunciamentos iniciais no Porto, mas em Espanha... Estes pronunciamentos aconteciam sempre, pelo menos este Primo de Rivera foi fora da região de Madrid. Portanto, veio da Catalunha. Como em 81, de Milans del Bosch, começou em Valência. E há aqui um aspecto também
diferente do que se passava, e por contraste do que se passava em Portugal, que são as capitanias gerais. Portanto, os capitães generais, Espanha estava organizada em capitanias generais, Sim. que era o próprio rei que tinha capacidade e o mando, a cadeia de comando era diretamente, rei, exato, era diretamente do rei para os capitães generais. E, portanto, para travar um golpe militar destes, que se iniciaria numa destas grandes regiões militares, como era o caso da Catalunha, ou como depois foi em 81 o caso de Valência, tinha que ser o rei a fazê-lo e o rei a travá-lo. E, por contraste, em 1923, Afonso XIII não travou este pronunciamento e em 1981 o seu neto, Juan Carlos, irá travar o pronunciamento iniciado pelo general Milán de Del Bosch. Por isso, o peso da instituição militar em Espanha era, nesta época, nestas primeiras décadas do século XX, superior ao que era em Portugal. Não que em Portugal não se tivessem verificado também tentativas de instaurar, e que, como depois acabou por ser bem sucedido, em 26, uma ditadura militar. Sim, mas cá houve logo, mesmo a ditadura militar não teve assim muita oposição, mas teve alguma oposição. Em Espanha, é bom dizer... Sim, sobretudo em 27, com o reviralho. Exatamente. A única oposição imediata que existe é de forças minoritárias, a Confederação Nacional do Trabalho e o Partido Comunista, que era muito recente. Era minoritário. Que era muito minoritário. Porque o Primo de Rivera consegue atrair o PSOE e o JT fazem um comunicado a dizer que não haja provocações, que não haja isto, que não haja aquilo, é para manter a legalidade. Aquelas coisas assim banais. Acabam por ser colaboracionistas. Mas não estão de peito feito contra o Primo de Rivera. E, portanto, há aqui um historiador que diz uma coisa que é fantástica, quer dizer, o regime pseudo-parlamentário, portanto, pseudo-parlamentar, caiu de seu próprio peso. Caiu pelo seu próprio peso, quer dizer, caiu, e de facto caiu, ninguém o empurrou, quer dizer, na verdade muita gente o tinha empurrado já, mas ali naquele momento ele caiu. Não foi muito diferente do que se passou em Portugal na Primeira República. De facto, foi. Só que foi em 23 aqui, foi antes, 3 anos antes. E portanto há muitos condicionamentos, nomeadamente, que já falámos, os problemas do Norte da África, os problemas ainda, que na altura não estavam assim tão longínquos, da guerra hispano-cubana, hispano-americana, em que se perdeu Cuba, de facto. E, bem, Cuba também combateu, estava apoiada pelos Estados Unidos. Sim, os independentistas. Exatamente. Mas depois também há aqui um momento importante em que Primo de Rivera, quando começa a governar, e depois desses 90 dias, e esse diretório militar depois passa a diretório civil. Sim, portanto, no fundo ele funda a União Nacional. No fundo institucionaliza-se. Quando ele rejeita a formação de um partido de índole fascista para apoiar... Ele rejeita e forma um partido apolítico, um movimento apolítico, que ele diz que é político, que é esta União Patriótica Nacional. União Patriótica Nacional. Mas que no fundo é um suporte do regime militar, fica como suporte deste regime militar. Que ele diz que é apolítico. Curiosamente, o filho dele, o José António, sim, que aliás morreu, é o fundador da Falange, não é? É o fundador da Falange, não é? E da IONS, sim, que é Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Sim, sim. E aquilo, a IONS, não sei se sabes que a IONS ainda existe, pelo menos há pouco ainda aparecia nos boletins de voto. Não tem a votos. Pois, isso... Não tem a votos. Mas... Eu acho que já tínhamos falado num destes episódios Tínhamos falado pessoalmente, penso eu. Mas não sei se foi... Não, naquele sobre o 23 do F, acho que falámos nisso. Talvez. Mas ainda existia. Sim, mas o filho é claramente... fascista. O filho é claramente fascista. Era o Rolão Preto lá do sítio. Era muito pior que o Rolão Preto. Quer dizer, ele, aliás, foi fuzilado. Foi, durante a guerra. E depois, quer dizer, mas a verdade é que toda esta ação do Primo de Rivera, agora a falar outra vez do Miguel Primo de Rivera, do Primo Rivera original, do Primo Rivera pai, sim. Do pai, que foi-se desgastando também ao longo. Foi perdendo apoios. Foi perdendo elan também, foi perdendo tudo. Ele próprio, fisicamente. Ele próprio, exatamente. E o rei ter diabetes. O rei distancia-se dele também, já não é um apoio que ele tenha ali, que ele dê por seguro. Porque o rei tinha um apurado que não foi assim tão apurado, porque depois viu-se que, a partir de 1930, um apurado instinto de sobrevivência. E quando começa a perceber que a tentativa de anteprojeto constitucional de uma nova Constituição foi mal recebido,
tudo o que foi a elite conservadora catalã que apoiava o governo Primo de Rivera começa-se a distanciar. A crise económica internacional de 1929 também dá o seu contributo. Claro. E, sobretudo, o afastamento da maioria dos militares conservadores que antes o apoiavam. Exato. Isso é fundamental. E também outra coisa com a qual eu acho que o Salazar aprendeu com isso, que na historiografia espanhola acha-se que a ditadura do Primo de Rivera era muito arbitrária, mas não era propriamente totalitária, porque deixava que no espaço público Sim. houvesse alguma discussão e alguma controvérsia. Alguma liberdade de imprensa, sim. Ora bem, curiosamente o Salazar tentou fazer o contrário. Foi absolutamente totalitário, mas não permitia arbitrariedade dentro das regras que ele próprio impôs. Quer dizer, enquanto o Primo de Rivera, não, o Primo de Rivera aquilo era uma coisa de arbitrariedade total, quer dizer, os inimigos mudavam de campo e tal. Ao princípio, era um regime autoritário conservador. E que não tinha bússola ideológica propriamente dita, quer dizer, tinha aqueles admirador, era o Mussolini, ele era um bocado admirador de Mussolini, mas também não era tanto que quisesse ser fascista como o Mussolini. Sim. Era um bocado admirador da condição militar e daquela coisa toda, mas sendo um militar de carreira e não alguém de uma ostentação, e nem o próprio Primo de Rivera, e, portanto, assumiu aquele protagonismo cénico do Mussolini. Não, claro, nem por sombras. Também não tinha personalidade para isso. Ninguém assumiu, aliás, no mundo, acho eu. Quer dizer, sim, nem ele tinha. Em África, ora, América Latina, na Europa, aquela. Mas poderia ter essa tentação de se arvorar em caudilho. Mas há uma coisa de dezembro de 25 que faz o Primo de Rivera perder o apoio de muitos militares, que é quando ele justamente se junta com França. E acaba de facto com a tal República de Abdelkrim, que acaba em 27, e portanto ele próprio percebe que o futuro da Espanha não passa tanto pelo norte da África. Ele era, curiosamente, sendo um conservador, ele não defende, ou pelo menos não é um entusiasta da presença de Espanha no norte da África. O que contrasta com a maioria dos oficiais africanistas e conservadores. Ele, apesar de ter feito quase toda a sua carreira no espaço colonial, em Cuba, no então espaço colonial espanhol, em Cuba, em Marrocos, ele não é um defensor da permanência espanhola no Norte da África. A permanência espanhola no Norte da África acaba por ser quase uma panaceia para fazer esquecer o desastre de 98, mas Cuba, efetivamente não se materializa em nada de benéfico para a Espanha. Acaba, pelo contrário, não é? Pelo contrário, acaba por ser uma presença desastrosa. Mas, sobretudo, ele, quando, a partir de 27, começa a perder o apoio dos empresários catalães, apesar de este seu sistema protecionista também, obviamente, deixar de funcionar e ter um forte impacto a partir de 29. Ele queria fazer de Espanha autossuficiente, foi algo que depois Franco, numa conjuntura completamente diferente, procura fazê-lo. Depois, a partir da década de 50, também o abandona. Abandona, até porque aceita o plano Marshall exato. E a industrialização. E esse protecionismo, uma Espanha fechada e autossuficiente, também termina. E só Portugal, só o velho Salazar é que manteve essa ideia. Essa tentativa de autossuficiência. Até à morte, não é? Mas sobretudo, Primo de Rivera perde por completo a capacidade para controlar e liderar o ritmo do processo político, quando em 1930 procura decretar legislação que é contra o corporativismo militar. E quando ele perde o apoio dos militares, ele perde por completo o apoio do rei também. Perde o apoio do rei e parte para o exílio, morre passado 2 meses, não é? Sim, perde. Portanto, ele no fundo acaba por sair. É interessante que é um ditador, é uma ditadura conservadora, autoritária, obviamente, por ser ditadura, obviamente que é autoritária. Sim. Isso está subjacente, mas não fascista e não totalitária.
nem por sombras, que acaba por sair pelo seu próprio pé quando perde os apoios que a tinham levado ao poder em 23. Isso é verdade. E depois, sucede-lhe, depois volta a ver o sistema de eleições, não é? A gente é levado a pensar que o sistema de Canova voltava, portanto, o sistema Sim, o regresso da Constituição de 76. da Constituição de Bourbon e tal, e por aí fora. Mas depois há uma opinião pública muito ressentida com o rei, acusando sempre de ser prejuro. Exatamente. E de ter falhado ao seu juramento. E isso aí faz a glória dos republicanos. Tu repara que em 1900... É quando o movimento republicano cresce. Exatamente. Até aí... Em 1930 quer dizer, que eles fazem... Que os republicanos começam a organizar, como é que se chama? Comícios, não é? E meetings. Sim. Comícios, ajuntamentos. E vê-se que cada vez há mais gente a aderir, inclusive políticos monárquicos, antigos políticos monárquicos. Exatamente. E há um meeting republicano na Praça de Torres de Madrid, Praça de Torres, que é a favor da esquerda. Que já é atual, foi inaugurado em 29, é Las Ventas. Las Ventas. E que tem uma força, porque aquilo estava tudo cheio, quer dizer, a arena, as bancadas, mas como é que se chama? Nas touradas é bancadas. Sim, também é bancadas, sim. Pronto. E o sol e sombra, que é a única coisa que eu sei, e os camarotes e isso tudo, aquilo estava tudo cheio. E quando chegam as eleições, que são eleições autárquicas, como tu disseste, ou municipais, ou como se lhe queira chamar, as eleições nunca se chegam a contar os votos todos. Ou seja, aquilo em 12 de abril de 1931 já sabia que em Madrid e em Barcelona tinham ganhos republicanos. Isso tinha-se a certeza. Também se sabia que em Valência provavelmente também iam ganhar, e também em Bilbao. E portanto começa e Afonso XIII faz como fez Primo de Rivera, sai pelo seu próprio pé. Pelo seu próprio pé. Sabe-se que há 41, depois começa-se a dizer que há 41 das grandes cidades, das 50 capitais, há 41 capitais de província, não é? Sim. Como sabes, as províncias lá são mais pequenas que as regiões. Sim, sim. 41 das 50 capitais de província tinham sido ganhas pelos republicanos, mas ninguém sabe ao certo. O que sabe ao certo é que os republicanos, com a saída de Afonso XIII, ocuparam o poder. Ocuparam o poder e eram republicanos até. Moderados, sim. Alguns moderados, outros de esquerda. Mais tarde há um governo republicano até de direita, pode-se dizer, não é? Sim, nós já falámos sobre a Guerra Civil Espanhola, da evolução e desse período histórico. Agora, é curioso porque tudo isto se fica a dever, nomeadamente o desprestígio do rei e o facto do rei ter feito tudo para impedir o seu desprestígio através de manobras de ocultação. Sim. Com a nomeação de pessoas, depois com a aceitação de Primo de Rivera. O rei perde todo o crédito a partir de 1930. E antes disso, na Batalha de Anual, ele já começa a perder crédito, porque ele aí anda sempre atrás do prejuízo. Sim, mas a partir de 1930, quando o Primo de Rivera sai, destapa-se todo este ressentimento. Sim, claro. Contra a atuação do rei, sobretudo desde 1921, desde a derrota em Marrocos. Henrique, e com isto fizemos aqui um olhar por este tempo do governo de Miguel Primo de Rivera, que influenciou, obviamente, a ditadura portuguesa, que começa em maio de 1926. Só aqui mais a questão em Las Ventas são tendidos. As bancadas são as bancadas das praças todas estão divididas por tendidos. Nós temos aqui um especialista em praças de touros, que é para não dizer em tourada, porque eu penso o fim das touradas não implica o fim das praças de touros. Não sei. Não, mas as praças de touros, pelo menos em Espanha, são divididas em tendidos. Em Portugal é setores. Pois é setores. Há o sol e sombra, e o setor 1, o setor 2. Em Espanha chama-se tendidos. E não sei o quê. Eu percebo muito pouco de touradas, mas não sou a favor da proibição. Já agora que estamos a falar de Espanha, sou... Eu politicamente incorreto,
Sou aficionado, continuo aficionado. Pois, eu não sou aficionado porque eu sou de uma terra onde nunca se viu uma tourada, acho eu. Eu nunca me lembro. Onde? Na tua Na terra? Beira Alta, pai, não há Então, na touradas. Beira Alta, então não Não há. há. Então na zona da Raia. Na zona da Raia há Mas corda. são espanhóis que lá vão fazer. Em Almeida há Tá bem, alguma mas ali tradição tauromáquica ali. Viseu, a capital da Beira Alta. Não, Viseu não. Viseu não tem tourada. Não, isso não tem. Quer dizer, tem outras. Mas essas não. Essas Henrique, não nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.